Boa noite, queridos irmãos, amada igreja. Eu convido você a se colocar de pé para a gente fazer a leitura do Salmo de número 106. Leremos os 5 primeiros versos desse belíssimo salmo, que diz assim: Salmo de número 106. Salmo 106. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e dizer, Deus, que só estamos aqui porque o Senhor permitiu e tem nos sustentado. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pela tua benevolência e a tua paciência para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na maturidade espiritual, bem como no nosso caráter, segundo o caráter de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso nós estamos aqui, para prestar culto ao Senhor, ao único Deus capaz de nos moldar e nos transformar. Se estamos aqui, é porque somos realmente carentes do Senhor, necessitados do seu cuidado, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, essa noite, de forma que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do teu nome. Como a tua palavra diz, não a nós, mas apenas ao teu nome daremos glória, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, nós pedimos e oramos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, alguns hinos. Eu convido aqui à frente o Ministério de Louvor. Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará tua glória, ser tu exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará tua glória, ser tu exaltado,
e teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará tua glória, ser tu exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará, ó Deus Jeová, ó Deus Jeová, ó Deus Jeová. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir que o pastor Jade faça essa oração. Nós vamos orar pelo nosso pastor, que nesse momento deve estar
deitado, rolando e chorando que as férias acabaram. A partir de amanhã ele está aí de novo, né? Brincadeiras à parte, foi o aniversário dele essa semana, né? Então vamos orar por ele e por todos os aniversariantes dessa semana. E eu queria chamar aqui à frente também para ser alvo das nossas orações o aniversariante de hoje, Davi Rezende, nosso amigo, nosso irmão, está completando aí 18 aninhos, agora já vai dar entrada na carteira de motorista. Eu vou pedir que o pastor Jade ore pelo nosso querido pastor e também pelo Davi. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por teu povo reunido como família, como igreja, como irmãos da fé. Nós nos alegramos de ver que o Senhor tem acrescentado anos de vida a pessoas a quem nós amamos, ó Deus. Te agradecemos pelo nosso pastor, Judy Clay, que completou mais um aniversário no dia 2, junto também com vários outros irmãos queridos, Diácono Ildério, também Adilson, Telson e tantos outros, Senhor Deus, que completaram e irão completar nessa semana. Que o Senhor continue conduzindo a vida deles para que possam te servir, Senhor Deus, com toda a alegria, usando bem o tempo e os anos que o Senhor deu de vida. Nós nos alegramos pelo Davi, que está entre nós e que completa hoje mais um aniversário. Senhor, que os planos que o Senhor tem para a vida dele também se cumpram, que o Senhor continue guiando os seus passos, abençoando a sua vida, Pai, como ele tem sido uma bênção para nós aqui nesta igreja. Por tudo isso nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias na carta de 1 Pedro. Nós leremos no capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Uma lista de ações práticas de como nós devemos viver a nossa vida entre irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos auxilie nessa missão de sermos pessoas cada vez melhores, segundo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma canção e, na sequência, a gente parte para o estudo da palavra. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer,
pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Podeis assentar, irmãos. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma bênção estar de novo aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Vamos ver se esse negócio para aqui, acho que para. Se cair eu vou dar um pulo aqui, os irmãos não se assustem. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Salmo 33. Nós vamos ler do 1 ao 11. E o nosso tema hoje é, como cantamos há pouco, cantai ao Senhor, cantai com alegria. Essa é a temática dessa primeira metade do Salmo. Nós vamos refletir um pouco sobre o chamado que o salmista faz para cantarmos a Deus e vamos entender de que forma nós devemos fazer isso à luz deste salmo. Vamos fazer a leitura. Salmo 33. Eu vou ler na Almeida, século 21. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do amor do Senhor. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, faz dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, essa é a sua palavra. Muito obrigado por ela, pelo acesso que temos e pelo quanto ela fala conosco, porque ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas, na vida da igreja.
Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, os nossos olhos, e só assim nós poderemos aprender, só assim nós poderemos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos abençoa, Deus, nesse tempo. Perdoa, Deus, se eu falhar, se os meus irmãos falharem, e fala, Deus, ao nosso coração, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a temática desse salmo, como eu mencionei, é uma convocação. Uma convocação ao quê? Ao louvor, ao canto, à música em louvor a Deus. Agora, o que é exatamente o louvor, o cântico a Deus? O que é isso que nós fazemos todos os domingos? Nós cantamos 3 ou 4 músicas, pelo menos. E por que os cristãos vêm fazendo isso já há séculos, há milênios? Como nós devemos cantar? Por que nós cantamos? Então, isso é um pouco da temática desse salmo. O contexto um pouco mais amplo, nós vimos essa semana, acho que os irmãos acompanharam na internet, a pandemia que foi o Descende, e uma polêmica em relação a uma música. Quem está rindo é porque viu, acompanhou isso aí no Instagram e etc. E a temática da discussão foi essa aí, já faz uma semana pelo menos. Como devemos cantar? O que é certo, o que não é certo fazermos ao cantarmos a Deus? Será que nós podemos usar todos os ritmos? Será que nós podemos dizer qualquer coisa, quaisquer palavras? Então, acho que esse salmo ajuda, inclusive, na polêmica aí da semana, na internet, a nós refletirmos um pouco sobre isso. Um parênteses sobre isso também. Eu tenho recomendado aí a quem conversa comigo sobre isso, que a internet tem sido realmente um mundo de informações, né? E às vezes vem muita confusão. E acaba criando uma plataforma para qualquer um dizer qualquer coisa, certo? Qualquer um pode começar a criar um perfil no Instagram e com alguma técnica, com algum apoio, alguma ajuda, se torna um perfil relevante e daqui a pouco a gente está acreditando numa pessoa que a gente às vezes nem conhece, não sabe qual é a teologia. Então, talvez uma recomendação sábia aí para os irmãos e para mim mesmo é a gente, de repente, ouvir mais o nosso pastor, os nossos pastores na nossa igreja do que os pastores da internet, não é? Pode vir muita coisa boa, mas também coisas nem tão boas. Então, eu acho que a plataforma da pregação do evangelho, do ensino, deve ser muito mais a igreja do que a internet. Fecha parênteses, né, porque essa polêmica foi sobre a temática de hoje. Vamos refletir sobre o Salmo 33. Então, ele se inicia com uma convocação, irmãos, uma convocação direta e solene ao povo de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, e louvai ao Senhor. O salmista não começa explicando, ele não está argumentando nada, ele está convocando. É uma chamada para louvar a Deus com música. Então, seus irmãos já pensaram um pouco nisso? Pensando um pouco mais na história e na humanidade em si, quem deu essa noção para o homem de que ele pode fazer música para adorar uma divindade? Aliás, quem deu a noção de que um povo deve adorar uma divindade? Então, se a gente for, por exemplo, no meio da Amazônia, numa tribo que não teve contato com um homem, e isso aconteceu principalmente durante ali, os anos 50, 60 e 70, e nas entradas que foram feitas. O que acontece numa tribo como essa, por exemplo? Eles estão lá adorando a uma divindade, certo? E eles, frequentemente, eles fazem isso com música. Ora, quem deu esse conceito a eles? Quem falou que eles podiam fazer isso, fazer essa oferta a uma divindade com música? Por que o próprio povo de Israel adora ao Senhor com música desde sempre, né? Desde o Gênesis? Tem lá um personagem chamado Jubal, que a ele foi dado a música, os instrumentos musicais, certo? Então, nós vamos refletir um pouco de onde vem isso e por que nós temos isso no nosso DNA, por que isso é natural para nós. Então, uma breve introdução sobre o livro dos Salmos, os irmãos conhecem. Os Salmos é uma grande compilação de
poesias, de cânticos, de orações usados pelo povo de Israel em diversas ocasiões, nas suas festas, na sua devoção pessoal, na devoção familiar e, sobretudo, no culto público, no ambiente do templo, falando mais do Antigo Testamento. Então, o conteúdo da coletânea dos Salmos é vasto. Ele reúne lamentos, ele reúne ações de graças, ensinamentos, louvores. Então, o salmista expõe a sua alma com sinceridade diante do Senhor, tratando dos capítulos, ou seja, dos momentos mais profundos da sua própria vida, transformando isso em poesia, em oração. É a experiência humana trazida a Deus através desses salmos. Ao longo do tempo, o Saltério, como é chamada essa coleção, foi editado e organizado pelas gerações posteriores aos que foram escrevendo, até chegar à forma canônica, que é a forma que nós temos hoje, que está dividida em 5 livros. Então, em geral, nas Bíblias, vai ter, o livro 1, o livro 2, até o livro 5, e cada livro desse termina com uma doxologia, ou seja, um texto que dá glória a Deus, e, em geral, termina com um bendito seja Deus, o Deus de Israel, amém e amém, como é o Salmo 42, por exemplo. O Novo Testamento, ele cita amplamente o livro dos Salmos, e com destaque para o próprio Jesus Cristo, que citou algumas vezes os Salmos. Em Mateus, no capítulo 27, 46, ele registra que Deus citou o Salmo 22 no momento da sua morte. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma citação do Salmo 22 e mostra que o saltério, que esses salmos, eles funcionaram como uma espécie de escola da linguagem espiritual, ensinando o povo de Deus a orar, ensinando o povo de Deus a cantar, ensinando o povo de Deus a adorar. Então, o Salmo é esse livro que nos ensina isso. E isso é uma questão nem sempre lembrada nas igrejas e no ensino bíblico. Eu, por exemplo, fui aprender mais profundamente sobre isso quando eu cheguei no seminário. Eu tinha já 20 e tantos anos. E no primeiro dia de seminário, lá no Martin Bucer, você vai e fica lá uma semana fazendo um treinamento, as aulas intensivas. E a primeira coisa que o pessoal faz é a Lectio Divina. Quem sabe o que é Lectio Divina? Temos uma pessoa, um bravo guerreiro, que sabe o que é a Lectio Divina. Lectio Divina eu também não sabia. É a leitura orante dos Salmos. Então, eles colocam todo mundo numa sala, como essa aqui, um auditório, e vamos ler o Salmo 1. E aí alguém lê o Salmo, e todo mundo fecha o olho e ora pelo Salmo, ora no Salmo. Daqui a pouco a pessoa abre os olhos, lê mais uma vez, e uma segunda vez é um tempo de oração silenciosa, e é feito uma terceira vez. E isso é feito 3 vezes ao dia durante aquela semana. Então, para mim foi um marco essa primeira semana, a leitura orante dos Salmos. E aí a explicação é essa: os Salmos depuram a sua linguagem quando você vai orar a Deus, e depuram a linguagem da igreja quando vai orar e quando vai cantar a Deus. Os Salmos colocam a maneira certa de você se dirigir a Deus em louvor, em adoração. O respeito, o que você pode falar, o que você não deve falar. Então, os Salmos contêm isso. É um livro precioso para a nossa devoção e para o nosso canto. E, além disso, nós podemos ver nos Salmos o ressalte, o realçar da parte musical, que é amplamente praticada. Então, diversos salmos têm um cabeçalho, a maioria deles tem um cabeçalho que fala Salmo de Davi e alguma outra coisa que estava nos manuscritos, não é a temática que foi escrita depois. E isso indica claramente o uso litúrgico desses salmos. Então, são expressões como ao mestre de canto, ou salmo segundo a melodia X, como os lagares, por exemplo. Então, isso mostra que eles não foram escritos apenas para a leitura silenciosa, mas também para serem cantados, acompanhados de música. Então, há fortes evidências de que, ao longo da história de Israel, houve coleções organizadas para o culto.
Então, os salmos, por exemplo, dos filhos de Corá, ou os salmos de Asaf, tanto Corá quanto Asaf eram líderes musicais, certo? Mestres de canto do templo. Então, provavelmente, os salmos dos filhos de Corá eram uma coleção que os filhos de Corá usavam para a liturgia do culto. Então, os salmos eram usados com essa ênfase. E ao longo de toda a história bíblica, nós vemos que o canto sempre acompanhou, como o canto de Moisés, o canto e os instrumentos de Miriam, passando pelos salmistas até chegar ao Novo Testamento. Então, o livro dos Salmos, irmãos, nessa introdução, ele é uma verdadeira caixa de ferramentas da adoração e da devoção cristã. Ele contém as palavras, os sentimentos, as respostas que acompanharam o povo de Deus ao longo de toda a sua peregrinação por essa terra, embalados em poesia e canção, até o encontro com Cristo e após Cristo. Isso continua. Então, irmãos, o cantar não é algo periférico. O cantar é algo estrutural na fé bíblica. Não é algo que fazemos por mera tradição ou um costume. Nós somos convocados pela própria palavra a cantar a Deus. Então, é nesse contexto que nós encontramos o Salmo 33. Então, vamos examinar o texto, irmãos. Fique com a Bíblia aberta aí. O Salmo começa, como eu falei, com uma convocação. O verso 1 diz o seguinte: regozijai-vos no Senhor, vós justos. O Senhor aqui é apresentado como a fonte de alegria do seu povo. Aqui é onde nasce o louvor, a alegria no Senhor. Então, o convite é para um convite de louvor, de alegria. Então, nós estamos diante do canto, da música de alegria. Os versos 2 e 3 dizem o seguinte: louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico. Então, esses dois versos, até a metade do 3, ele está dizendo o seguinte: cantai com instrumentos musicais. Trata-se, então, queridos, de um louvor pensado, um louvor que é racional, ele é planejado e ele é adequado à grandeza de Deus. É o que eu gosto de chamar de adoração objetiva. Ou seja, nós temos aquela adoração que nós fazemos ao longo do nosso dia. Fazei tudo para a glória de Deus, certo? Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós estamos sempre na presença de Deus, certo? Mas tem um momento especial, tem um momento específico que é quando nós nos dedicamos a cantar a Deus, a louvar a Deus de forma objetiva. Então, é disso que nós estamos falando aqui nesse salmo. É uma prática distinta, intencional, que é o canto a Deus. Então, nós vamos ver nos próximos versos como nós devemos fazer isso, para entendermos como o salmista nos orienta a fazermos esse canto, esse louvor objetivo e distinto a Deus. Então, em primeiro lugar, nós estamos diante de um canto congregacional. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, a primeira pergunta é a seguinte: quem é que canta? Então, se nós estamos falando de um canto, quem é que deve cantar? O verso 1 diz o seguinte: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Então, o Salmo está deixando claro que o louvor é adequado aos justos, ou seja, aqueles que foram regenerados podem cantar adequadamente, pois o verdadeiro louvor brota de um coração reconciliado com Deus. Apenas aqueles que foram justificados e que buscam endireitar os seus caminhos, ou seja, os retos, podem louvar a Deus de uma maneira adequada. A estes, o Salmo diz que fica bem louvar. Ou seja, é natural, é apropriado, é agradável louvar. Então, o salmista está chamando ao louvor aqueles que são os retos, que são os justos. De alguma maneira, não é o universo total dos homens.
Mas os irmãos notem uma coisa, no verso 8, diz o seguinte: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Aqui é um público diferente, correto? Então o salmista está falando: louvai justos, temam ao Senhor todos. Por que isso? O salmo afirma que todos devem temer ao Senhor e o temor alcança a todos, seja espontaneamente, aqueles que entendem que devem temer a Deus, ou no dia do juízo, à força, todo mundo temerá a Deus, todo mundo reconhecerá quem Ele é. Então o temor, ele é orientado a todos. Agora, o louvor é um privilégio do seu povo. Como observa Calvino, comentando esse texto, somente os crentes são capazes de proclamar a glória do Senhor adequadamente. Ou seja, quem é que canta? A igreja. A igreja é quem canta. Então, aqueles que foram capacitados para dar o louvor a Deus. Então, essa é a primeira resposta que nós temos. Quem canta é a igreja. Agora, nós precisamos falar do canto conjunto, ou seja, o canto congregacional, ele é congregacional. Note que nos versos 1 e 2, que chama atenção é que essa chamada está no plural. Vós justos e retos. Fica claro que a chamada é para o louvor em grupo, o louvor corporativo. No Salmo 22, por exemplo, Davi diz: então anunciarei teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da congregação. Então, o Salmo 33 chama, da mesma forma como o Salmo 22, ao louvor em conjunto. Por isso nós chamamos essa prática de canto ou de louvor congregacional, porque ele não é apenas a soma das vozes individuais, ele é a expressão da igreja como um corpo. É uma experiência espiritual compartilhada, rica e profundamente formadora. Então, nós estamos diante aqui do canto comunitário, canto conjunto. Essa é a chamada do Salmo. Então, quem canta não é cada um individualmente. Nós devemos cantar em conjunto. E esse é o canto da igreja, é o canto da congregação. Agora, tem outro ponto sobre o quem deve cantar. O próprio verso 1 fala o seguinte: aos retos fica bem louvá-lo. O que isso significa? Significa que, além de adequado aos crentes, o canto também lhes é agradável, o canto também cai bem. D.A. Carson, comentando esse texto, ele diz o seguinte: nesse contexto, a palavra parece sugerir que louvar é delicioso. Tal ideia se ajusta muito bem aqui. É de esperar que os justos louvem, mas quando rendem louvor é também algo que faz muito bem a eles. Então, irmãos, esse é o sentimento que nós temos aqui quando nós cantamos. Qual é o sentimento que cada um tem quando vem, por exemplo, para a igreja e vai cantar? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? O que parece isso? Eu costumo comparar isso como um animal ou uma planta que faz exatamente aquilo que ele nasceu para fazer. Como você acha que ele se sente? É um sentimento de satisfação, certo? Eu gosto de estar aqui, por exemplo, tocando, quando eu toco, olhar para os irmãos, ver as expressões dos irmãos, e a expressão em geral é essa, é uma expressão de satisfação. Então, nós fomos criados para isso, nós fomos chamados a cantar. Então, quando nós cantamos, isso cai bem àquele que tem a Cristo, àquele que conhece a Deus. Então, isso nos dá satisfação, isso nos faz bem. Então, esse é o canto da igreja. Abençoa não só a Deus, nós estamos abençoando o coração de Deus, não é? Os próprios salmos falam sobre isso. Nós estamos abençoando também o nosso coração, a nossa vida, quando nós cantamos. Isso é maravilhoso. Agora tem uma outra pergunta, irmãos, que é a nossa segunda pergunta aí ao texto. Como devemos cantar? Então, nós já entendemos quem canta, agora como canta essa congregação, essas pessoas? Então, nós vamos ver que nós cantamos com arte e com júbilo,
Veja lá no verso 2 novamente. Louvai o Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltérios de 10 cordas. O salmista nos está convocando a usar instrumentos musicais. A harpa e o saltério, que nesse contexto estão representando todos os outros instrumentos citados nos salmos, por exemplo. A melodia e a harmonia não são simples adornos, mas são parte da linguagem do louvor bíblico. Então o salmista está chamando a gente a louvar com harpa, louvar com instrumentos musicais. Então também não estamos seguindo uma tradição somente ou alguém que teve uma ideia lá atrás. Nós estamos atendendo a esse chamado. O verso 3, parte final dele, diz o seguinte: tocai com habilidade e alegria. As versões mais antigas diz tangei com arte, certo? O que significa isso? Devemos fazer isso com excelência. A música é uma dádiva criada por Deus para a sua glória. Por isso deve ser oferecida com preparo e com zelo. Louvar de qualquer maneira não condiz com a grandeza do Deus que adoramos. Então o salmista está nos conclamando aqui a planejarmos o nosso canto, a pensarmos sobre ele. O salmista está conclamando a igreja a fazer isso com excelência, com esmero. Isso que quer dizer tanger com arte, ou na tradução que eu li aqui, tocai bem. Mas essa excelência, irmãos, não pode ser uma coisa fria e nem uma coisa autocontida, assim, em si mesma. Ou seja, nós não podemos fazer, no contexto da igreja, música pela música. O salmista fala com júbilo, certo? O louvor deve ser alegre, deve ser exultante, deve ser cheio de vida. Então não é somente uma música bela, é uma música que vem do coração. É uma canção que traz júbilo, uma canção que é feita com vontade. João Calvino, comentando esse texto, ele prefere a tradução tocai alto, ou seja, tocai com vontade. E essa é a intenção do salmista. Então, o nosso canto ele deve ser com vontade, o nosso canto deve ser com júbilo, com alegria, aquela alegria que já está no nosso coração por conta do que Deus tem feito e por conta de quem Ele é. Nós vamos ver. Outra pergunta, a terceira pergunta para esse texto, irmãos. O que nós devemos cantar? Então, nós vimos quem é que canta. E agora vamos ver o que nós devemos cantar. O verso 3 diz o seguinte: cantai-lhe um cântico novo. Então, outro ponto que o salmista defende é que nós devemos cantar um cântico novo. E o que significa um cântico novo? O novo aqui, irmãos, não significa necessariamente algo inédito toda vez que nós vamos cantar, mas algo vivo, algo renovado. Carson comentou esse texto da seguinte maneira: não é um louvor repetido sem consciência, ou um louvor mofado, mas gerado por uma compreensão renovada de quem Deus é. E o Calvino afirmou o seguinte: quanto mais atentamente os crentes consideram as obras de Deus, mais se aplicam em seus louvores. Portanto, irmãos, o cântico novo ele nasce de um coração que continua descobrindo novos motivos e novas maneiras de cantar e de louvar ao Senhor. Então, um cântico novo, nós cantamos aqui um outro salmo que fala também sobre isso. Não é que nós devemos improvisar para sempre ter alguma coisa nova no cântico, ou que nós devemos compor um cântico para cada domingo. Imagina isso. Os músicos não iam dar conta, né? Eu, então, não ia conseguir nem começar a compor uma canção por domingo, por exemplo. Então, esse cântico novo é um cântico novo dentro do nosso coração. Então, porque Ele nos abençoa de maneiras diferentes, porque Ele traz para nós novidade de vida, nós devemos chegar à igreja, ou mesmo em casa, onde nós estivermos, com um cântico novo ao Senhor. Então, um cântico que a gente simplesmente repete despretensiosamente
não é um cântico novo. Ou uma vã repetição, né, um mantra que a gente não está nem percebendo o que a gente está fazendo, não é um cântico novo. O cântico novo é aquele que brota do nosso coração, e nós devemos vir à igreja com esse cântico. Então é isso que o Salmo coloca para nós. Nós cantamos isso, um cântico que brota do coração, e ele vai ser sempre novo. Agora, uma outra pergunta ao texto, irmãos. Por que nós cantamos? E aqui está o fundamento do louvor, ou seja, em que o louvor se baseia. Os versos de 4 a 11 mostram isso. Nós cantamos pelo que Deus é, ou seja, o que o Salmo coloca, a sua palavra é reta, as suas obras são fiéis, ele é bom, ele ama a justiça e o direito, e o seu conselho permanece para sempre. Então, essas são características de Deus, são atributos de Deus. Então, nós primeiramente cantamos por quê? Por quem Deus é, pelo que Ele representa. E essas coisas são imutáveis. Então, irmãos, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós teremos um cântico para cantar, porque é por isso que nós fazemos isso. Mas o salmista também apresenta outros motivos pelos quais nós devemos cantar, que é pelo que Deus faz. Ele menciona que ele criou os céus, ele formou as águas, ele fez todas as coisas, ele frustra os intentos dos maus segundo a sua vontade, ou seja, ele é mais poderoso do que os poderosos. Então, as coisas que Deus faz também devem ser o motivo do nosso louvor. Será que Deus tem te abençoado, meu irmão, nas diversas áreas da sua vida? Deus tem abençoado sua família, Deus te deu a graça de Jesus Cristo. Então, as obras de Deus devem ser o motivo do nosso louvor. Isso que nós temos que ter em mente quando nós viemos para louvar e para adorar a Deus. O louvor nasce do conhecimento de Deus e também nasce da contemplação do seu caráter e das suas obras. Irmãos, um pequeno adendo aqui que não está no texto, mas que nós precisamos sempre falar quando nós refletimos no Antigo Testamento, é como essa prática segue no Novo Testamento, ou seja, como a prática de cantar segue no Novo Testamento. Será que isso é um dos pontos que a nova aliança veio para mudar ou para fazer parar? Sim ou não? Não, certo? Então, o canto continua no Novo Testamento e nós temos o exemplo do próprio Jesus fazendo isso. Ele deu esse exemplo na última ceia, às vésperas do Calvário. Ele e os seus discípulos, depois de haverem ceado, cantaram um hino. Isso está em Mateus 26, 30. Então, a igreja, aprendendo com Jesus, a igreja de Cristo, já aprendeu a fazer o canto e a continuar a tradição do canto. A igreja apostólica segue esse mesmo caminho. O apóstolo Paulo, por exemplo, orienta de modo explícito que nós devemos fazer o quê? Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso está em Efésios, capítulo 5, 19. Dessa forma, o canto congregacional não é um elemento somente do Antigo Testamento, que foi superado pela Nova Aliança. O canto é uma expressão contínua da fé do povo de Deus, oferecida agora por meio de Cristo, para a glória também de Cristo e no ajuntamento da sua igreja. Então, o Novo Testamento, ele também prossegue com a tradição do canto. E agora o canto é em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, como todas as coisas. Ok? Então, esse é o panorama aqui do Salmo e daquilo que nós devemos cantar, irmãos. Recapitulando, o Salmo 33 nos chama a atender a esse convite do Senhor. Nós devemos cantar nos regozijando no Senhor, nós devemos cantar como povo reunido, ou seja, como igreja, nós devemos cantar com instrumentos musicais, com arte
e com excelência, nós devemos cantar com júbilo, com alegria, e nós devemos ter sempre um cântico novo no nosso coração, porque o Senhor é Deus e as suas obras são maravilhosas. E hoje nós fazemos tudo isso por meio de Cristo e seguindo o seu próprio exemplo. Então é isso que o Salmo nos conclama a fazer, irmãos. E é isso que o Senhor colocou para nós fazermos ainda hoje. Vamos cantar ao nosso Criador, vamos cantar ao nosso Salvador, Jesus Cristo, no meio da nossa congregação. A música, queridos, é uma dádiva de Deus, e nós podemos aproveitá-la para o seu fim último, que é dar glória ao próprio Deus. Então, quando você vier ao culto, venha com um cântico. Quando você vier ao culto, venha com essa consciência de que Deus nos chama a cantar. Uma coisa que me abençoa muito, nem sempre eu lembro de fazer isso, mas é durante o prelúdio. O cântico novo do nosso coração, ele pode aparecer na hora do prelúdio. Uma dica. Quando o piano está tocando, em geral a armadilha está tocando aqui, a gente vai orar. O que vem no nosso coração? Às vezes são problemas, coisas que a gente tem que colocar diante do Senhor. Às vezes nosso pensamento está voando, certo? Para qualquer outra coisa. Mas procure pensar. Procure orar a Deus. Deus, hoje eu quero cantar ao Senhor por causa disso que aconteceu nessa semana. No domingo passado, por exemplo, eu pensando nisso, na hora do prelúdio, eu falei: Deus, muito obrigado pelo seu cuidado. Que o Senhor tem cuidado de nós num momento aí mais turbulento que nós estamos passando, na nossa família. E aí foi muito agradável que uma das músicas cantadas foi Sublime Amor, certo? Que fala sobre o cuidado de Deus. Seguro estou em teu sublime amor. Então esse era o novo cântico que eu tinha para cantar no domingo passado. Então esse é o sentimento, irmãos. Nem sempre nós fazemos isso. Mas quando nós viemos cantar ao Senhor, nós devemos vir com vontade, nós devemos vir com o coração, nós devemos imprimir pensamento e sentimento nisso. Esse é o cântico novo ao Senhor. E mais, nós devemos vir com vontade de fazer isso juntos, ou seja, em comunidade. Então é por isso que nós não adotamos, por exemplo, aqui na igreja, a prática de apagar a luz, certo? Que é uma prática aí bem difundida, principalmente em culto jovem, já viu, né? Que diminui a luz para cantar o louvor a Deus. Então, nós temos aprendido que o louvor, ele é no meio da congregação, ele é com os nossos irmãos. Então, faça isso também, tenha essa consciência. Quando você canta, olhe para o seu irmão que está do lado. Nós procuramos não deixar os instrumentos muito altos para você ouvir a sua própria voz e a voz do seu irmão. Então, como o Carson falou aqui, o nosso canto não é um canto... não é a soma de cada voz. O nosso canto é o canto da igreja como um conjunto. É a igreja que está cantando e louvando ao Senhor. E isso é bem diferente. É como uma vela. Já pegou 2 velas, 3, 4 velas, cada uma separada, elas fazem uma luz. Mas se você junta elas, a soma dessas luzes é muito maior. Já fez esse experimento? Então, eu imagino que o canto seja da mesma forma, as orações dos santos sejam da mesma forma. Quando nós juntamos como igreja, existe uma bênção especial. Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Jesus fundou o quê? Jesus fundou uma igreja, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Então, no meio do povo, esse canto congregacional, esse canto corporativo, Deus está. E isso é algo especial, é diferente do que simplesmente cada um cantando no seu coração. Então, tenhamos essa consciência, tenhamos isso em mente. Venha para cantar a Deus com seu coração, mas venha para cantar também com seu irmão. E é muito interessante ver isso acontecendo no meio da igreja. Tem um autor que eu gosto muito, do Ministério 9 Marcas, que é ministro de música e fala mais sobre isso. Ele fala que gosta de ficar no palco, provavelmente a igreja dele tem um palco que é mais alto, simplesmente olhando os irmãos cantarem e pensando na letra da música e tentando pensar também o que o irmão está passando. Então, não raro, você sabe que o irmão está passando um problema, que o irmão está passando dificuldade, você vê aquele irmão cantando de todo o coração a Deus,
Uma letra, por exemplo, te louvarei, não importa as circunstâncias. Isso abençoa o seu coração, abençoa o meu coração da mesma forma. Então, existe muito encorajamento quando nós fazemos o canto e qualquer outra coisa no meio da igreja. E é por isso que nós temos que viver em comunidade, é por isso que nós temos que saber da vida um do outro, é por isso que nós temos que orar uns pelos outros. E isso vai abençoar, inclusive, a nossa adoração a Deus, vai abençoar o que nós entregamos como louvor aqui por meio da música. Amém, irmãos? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Curve sua cabeça. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor nos deu muitas dádivas, muitos presentes, Deus, nessa terra. Um deles é a música. Muito obrigado, Deus, por esse salmo e porque nós um dia ouvimos a sua voz e recebemos a Cristo, e por isso nós podemos nos ajuntar com os justos para cantar louvores ao Senhor, regozijando no Senhor. Muito obrigado, Deus, porque podemos fazer isso no meio do povo, no meio da congregação. Muito obrigado, Senhor, porque fazemos isso por quem o Senhor é e porque o Senhor faz. E são muitas coisas, Deus, e o Senhor de fato é glorioso, maravilhoso. Nós temos motivos infinitos para cantar o Senhor. Então, muito obrigado, Deus, por essa dádiva, por esse presente. Ajuda, Senhor, a tua igreja a te louvar, não só nesse momento, mas em todos os momentos em que nós nos reunirmos para cantar ao Senhor da maneira que o Senhor nos orientou nos Salmos e em toda a Bíblia. Ajuda, Deus, a cada irmão, quando vier a cantar ao Senhor, a louvar o Senhor, fazer isso com essa consciência, fazer isso conforme a linguagem dos Salmos, fazer isso conforme o Senhor tem nos orientado. E ajuda a tua igreja, Deus, a crescer no louvor ao Senhor, a dar glória de forma cada vez mais excelente, de forma cada vez mais contínua, de forma cada vez mais frequente, porque o Senhor merece e o Senhor nos chama a fazer isso. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, meus irmãos, crescer na compreensão da palavra de Deus, sobre a relação com a igreja, com a música. Então, eu convido você a vir muito animado para o nosso próximo culto, no domingo. Teremos ceia, vai ser uma grande festa, uma grande bênção. Que Deus os abençoe. Tenha um ótimo resto de semana aí. Vão em paz.